E como a gente está aqui vendo o processo de fertilização in vitro, tem sido muito procurado pelos casais homoafetivos. E está aqui com a gente o Dr. Conrado Alvarenga Júnior. Ele é urologista e atende muitos casais homoafetivos. Boa tarde, Dr. Conrado. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Ícaro. Boa tarde, Alexa. Eu venho acompanhando ainda. vocês. Me ouvem? Olá? Agora me Eu não tô ouvem? conseguindo Programa ao vivo ouvir. é assim mesmo. Programa ao vivo é assim mesmo. Programa ao vivo é assim. Só não consigo ouvir o doutor. Só um minutinho, Vê se agora doutor. me ouve. Agora Ei! perfeitamente. Olha aqui, sou eu aplaudindo aqui, doutor. Tudo bom, Boa doutor? tarde. Obrigada. Parabéns pela apresentação, Ícaro e Alexa. Eu venho acompanhando vocês desde o João Silvério. Ele me falou uma palavra que lhe marcou muito, que foi o termo exílio. Eu vou trazer um pouquinho de volta esse termo exílio. E a Maria Berenice também entrou nesse tema, mostrando o quanto são recentes os avanços para um casal de 2 homens ou de 2 mulheres engravidarem com laços sanguíneos ou com laços genéticos. Vocês falaram muito bem sobre a adoção, mas tem os casais de homens e os casais de mulheres que querem engravidar e que querem ter laços sanguíneos ou laços genéticos. No final das contas, todo mundo querendo formar sua família. Eu me envolvo com essa causa já há 10 anos, quando eu percebi como era difícil para um casal de mulheres escolher o sêmen, os espermatozoides de um doador, quando no Brasil a gente ainda não trazia espermatozoides de fora, de bancos internacionais. A gente tinha basicamente uma tabela de Excel de doadores brasileiros. A doação de sêmen no Brasil não pode ser paga, ela tem que ser uma benfeitoria de quem está doando. Então era muito difícil que a gente tivesse doadores de sêmen, de espermatozoide, e há 10, 12, 13 anos atrás a gente começou a trazer sêmen espermatozoide, basicamente hoje dos Estados Unidos, onde os bancos de espermatozoide já são muito mais velhos. Então, de maneira didática, a fertilização in vitro ela ocorre em casais de homens que vão precisar de óvulos e de uma barriga solidária. O termo barriga de aluguel não é muito legal, porque essa pessoa que está cedendo a barriga, ela não pode fazer isso por um fim financeiro. O fim tem que ser ajudar esse casal que está tentando engravidar. Ou, no caso de um casal de mulheres, que vai precisar dos espermatozoides, e aí pode fazer essa mistura dos óvulos das duas e definir qual das duas vai gestar. Então, didaticamente, a gente tem esses 2 exemplos, Alexia, para que fique uma forma muito clara de se entender. Maravilha, doutor. E, doutor, o que um casal homoafetivo precisa saber para entrar nesse processo de formar uma família a partir da fertilização? E o processo custa caro? Que eu acho que é o que todo mundo pergunta. Todo deve, né? Né? Perguntar isso. A teoria ela é muito bonita, diferente da prática e do quanto a gente tem ainda de desafios, de obstáculos. Esse casal, em teoria, por direito constitucional, ele tem direito a formar sua família no artigo 226, então isso deveria ser oferecido pelo SUS. Os serviços de fertilização in vitro devem oferecer a possibilidade de fertilização para o casal homoafetivo no SUS. O problema, como tudo no SUS, é a fila e o tempo, a demora para que se consiga isso. Então, eu acho que sim, a informação é um obstáculo, entender como funciona todo esse processo. A internet hoje ajudou muito, as mídias sociais ajudam muito. Os perfis desses casais que vocês mostraram informam as pessoas e fazem um baita papel positivo nessa história toda, mas a gente ainda tem muito entrave financeiro. Ele melhorou muito, mas, por exemplo, mulheres que precisam de doação de sêmen e querem trazer dos Estados Unidos ainda tem uma barreira econômica de custo, e homens que, por exemplo, precisam de óvulos e não encontram facilmente óvulos em parentes de até 4º grau, também tem um entrave econômico de trazer esses óvulos de fora. Para que vocês tenham ideia, um país que nos fornece muitos óvulos por doadoras é a Ucrânia, que está vivendo uma guerra agora, e a gente ouviu histórias de transporte de óvulos em caminhonetes correndo da Ucrânia para a Polônia para proteger esses óvulos que, em teoria, um dia chegariam no Brasil. Então, a gente tem entraves econômicos ainda melhorando, tá, Ícaro e Alexia?
Os custos eu acho que há 10 anos atrás eram muito maiores, mas ainda a gente não pode negar que é um processo muito elitizado e que poucos ainda têm acesso a isso. Talvez seja uma das bandeiras de facilitar esse processo é democratizar os custos. E além dessa dificuldade que o senhor relata, tem que ter muitas tentativas para que haja sucesso na fertilização? Sim, além de ser um processo oneroso e caro, muitas vezes a taxa de gravidez de uma das mulheres do casal feminino ou a taxa de gravidez da mulher que vai ceder a barriga para o casal de 2 homens, ela gira em torno de 50%, 55% para cada embrião que ela coloca naquele útero. Então, além de ser um processo caro, é um processo de garantia de não 100% por tentativa. Então, o casal que vocês acabaram de mostrar, da biomédica e da sua esposa, elas não conseguiram na primeira vez, mudaram de clínica e tiveram a sorte de conseguir na segunda vez. Então, não são poucos obstáculos, né, Alexia? E para casais homoafetivos, você tem que ter algum cuidado específico, algum conselho especial? Eu acho que tem um marco de mudança muito importante do ano passado para cá, quando as normas do Conselho Federal de Medicina melhoraram. Elas mudaram e melhoraram. Então, para óvulos, eu vou chegar na sua resposta. Para óvulos, hoje, uma parente de até 4º grau pode doar óvulos para um casal de homens. Então, se ele tem uma familiar de até 4º grau, ela pode doar os óvulos dela para esse casal. Eu acho que o preparo psicológico talvez seja uma das coisas mais importantes para responder a sua pergunta. Então, você preparar psicologicamente quem vai doar os óvulos não vai ser a mãe, essa criança vai ter 2 pais, ela doou apenas os óvulos, ou você preparar, por exemplo, uma mulher que vai ceder o seu útero e vai ser uma gestante, não vai ser a mãe, ela pode ser uma mãe espiritual, ou mas a gente não pode chamar ainda de mãe, ela cedeu o útero, ela cedeu a barriga, entre aspas. Acho que o preparo psicológico é um dos pontos mais importantes que esse casal precisa ter acesso para que faça o processo de uma maneira muito tranquila e pacífica. Outro ponto que eu queria perguntar para o senhor é se tiver algum tipo de preconceito, se o casal sofreu algum tipo de preconceito por algum médico ou alguém da área, quem esse casal deve procurar? Eu acho que isso melhorou, não vou te dizer que a gente chegou onde a gente poderia chegar na classe que atende esses casais, mas melhorou muito, tem muito para avançar, mas hoje você já tem uma rede de pessoas que prestam serviço nessa área para o casal que quer engravidar, e a gente tem uma ferramenta fortíssima que se chama mídias sociais e internet, e é muito fácil hoje você chegar nessa rede, mas eu diria que ainda tem um campo muito grande para avançar. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Obrigada por todo o esclarecimento. Eu espero que a galera de casa tenha sido contemplada com as perguntas, porque são muitas perguntas, né? E um assunto super complexo. Isso, é um assunto super complexo e muito interessante mesmo. E aí realmente um avanço dentro da nossa comunidade. Muito, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, doutor. Eu tô aqui na Voz do Além, mas eu tô aqui. Obrigado. Aqui, ó. Oi! Um beijo pra vocês e boa apresentação, boa cobertura. Boa parada. Obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, gente, Alexia, já estamos aqui com um convidado que eu já vou apresentar, mas antes eu quero fazer um comentário. Este doutor deve ser padrinho de várias crianças. Porque quando consegue fazer a fertilização, as pessoas... Será? Ele me ajudou, ele vai ser um Porque padrinho tem uma dessa gratidão criança. Vai ser um nisso, padrinho né? dessa criança. Você Ele viu? faria isso, gente. Você viu a dificuldade que Pois é, um processo 50% psicológico, financeiro, né? Então assim, o que ele falou pra mim foi a melhor coisa. Nós precisamos dividir os custos para que esses sonhos de se formar uma família se tornem mais próximos, mais reais, e todo mundo ganha, né? Pessoas com famílias, pessoas realizando sonhos são mais felizes, são mais impulsionadas a várias outras coisas. Então assim, parabéns mais uma vez ao doutor. Vai ser padrinho de muita gente aqui ainda.